Gente, tudo bem? Creio que sim. Então vamos dar glória a Deus misturado com aleluia? Amém? E Ebenezer, até aqui tem nos abençoado o Senhor. Então nós iremos dar continuidade à nossa série de Atos dos Apóstolos, amém? E hoje é capítulo 15, ô glória, vamos lá o que interessa. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que sinistro. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda, presta atenção, e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessas questões. Com os apóstolos e com os presbíteros, a igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, aleluia. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, aleluia. Então se levantaram alguns do partido religiosos, dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cresce, aleluia. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós, e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguirmos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Oh, glória! Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, aleluia. Concordam com isso? As palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor de todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulada e de sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados.
Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Sila, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns dos homens e enviá-los a vocês como nosso amado irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenha de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estranguladas e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedido, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos alegres se alegraram-se com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que eu tinha enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinava e pregava a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como está indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-los, pois ele, abandonando-se na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendados pelos irmãos, a graça do Senhor passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Portanto, tá aí. Deus escolhe quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer. Ele chamou nosso irmão Barnabé, Silas, Ele chamou nosso irmão João Marcos, Ele chamou todos esses a qual foi lido aqui, e pessoas que a maioria não tinha leitura, mas quando Deus quer, Deus capacita quando a pessoa também quer buscar. Então, seja um propagador do Evangelho de Cristo, mas para isso você tem que querer e tem que buscar a presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus.